Retrospectiva de fim de ano especial, de fim de ano de 2018. Vou falar aqui de todas as contratações que fizemos em 2018. Então vamos falar de Diego Souza, vamos falar de Nenê, vamos falar de Everton, vamos falar de Trellis, de Rojas, quem mais? Carneiro. Vamos falar dos caras que deixaram a gente também, Militão, Cueva, quem mais foi vendido? Petros. Vamos falar de 3 técnicos que passaram por aqui, que é Dorival Júnior, Aguirre e o Jardine, que veio interinamente e agora foi oficializado. Vamos falar de tudo, né? Quais foram os pontos altos, né? As bolas cheias da diretoria do São Paulo, do elenco, nesse ano que passou. E quais foram as bolas murchas. E finalizar com boas festas, deixar aquele clima de esperança pro ano que vem. Então, gente, eu vou falando assim, na minha visão, um pouquinho da retrospectiva, mas eu quero que vocês interajam comigo aí embaixo. Relembrando que começamos o ano com Dorival Júnior, vindo de um 2017, pouca gente lembra, porque a memória é curta, viu? A gente veio de um 2017 lutando contra o rebaixamento, a torcida segurou na unha esse time para não cair. Finalizamos o ano com o Dorival Júnior em 2017, né, que tinha começado com o Rogério Ceni. E aí começamos também, já deveria ter trocado de técnico em janeiro, minha opinião. Mas começamos 2018 com o Dorival Júnior. Aí o Dorival Júnior começa o ano já muito bem, criticando as contratações da diretoria assim que o Trellis e o Nenê foram anunciados pela diretoria. Em coletiva, o Dorival Júnior fala: olha, eu não discuti esses nomes, não pedi nenhum desses nomes, mas que sejam bem-vindos, vão compor o elenco, eu não conheço o futebol do Trellis, mas vai ser bom. E aí já começou o ano daquele jeito. Aí a diretoria trouxe para ele Nenê, trouxe para ele Trellis, trouxe Diego Souza. O Everton veio no decorrer da temporada, não foi logo no comecinho da janela, foi um pouquinho depois. Trouxe pro Dorival aí alguns jogadores para ele começar a brincar. Dorival Júnior ainda tinha com ele o Rodrigo Caio antes da lesão, aí ele recebeu também o Anderson Martins para poder mexer um pouquinho ali na zaga, e ele oscilou muito no Paulista. Gente, que draga de Paulista, eu cheguei a pensar que a gente não ia passar das quartas. Deus do céu, eu falei, cara, se for... Que horrível, que frustrante. Daí ele cai depois de perder 3-0 para o Palmeiras e entra o Jardine pela primeira vez, segue com 2 vitórias em suas estreias, foram 2 vitórias de Jardine no estreia do profissional, consecutivas. A primeira a gente ainda ficou sem técnico, logo depois o Aguirre já foi anunciado, aí o Aguirre falou, não vou assumir de primeira, e aí o Aguirre pega o São Paulo nas quartas de finais. Lembrando que ele estreou, a estreia dele aqui no Morumbi foi já sendo xingado de burro por 30 mil torcedores, porque o Valdívia pediu para ser substituído. Tinha Valdívia, olha só, tinha Marcos Guilherme, olha como a gente começou o ano, que diferença. O Valdívia sentiu, pediu para ser substituído, o Lucas Fernandes entrou, 30 mil torcedores que não sabiam que o Valdívia tinha pedido para sair, já chamaram o Aguirre de burro na estreia, ele já viu como que ia ser a torcida. Aí o Aguirre já deu uma mudada na cara do time de Dorival logo de primeira. Contra o São Caetano lá, eu já senti uma diferença. Aí ele veio contra o Corinthians aqui, se fosse Dorival, ia levar do Corinthians em casa. O Aguirre segurou e fez 1-0. Eu falei, opa, esse treinador daí, sei lá, não sei não me iluda. Segurou contra um Corinthians que, tava embalado, ganhou o Paulista inclusive, tava embalado, e um São Paulo que tinha tudo que se continuasse com o Dorival para levar de goleada do Corinthians nos 2 jogos, segurou até os 47 do segundo tempo com um time com uma postura totalmente diferente, minha visão, mas que levou para os pênaltis. Aí o Diego Souza não consegue, né, com seus próprios traumas, perde o pênalti liseiro também, e aí a gente é eliminado na semi do Paulista. São Paulo, esse ano não conseguiu quebrar o tabu do mata-mata. Foi o Paulista, sim. Copa do Brasil foi contra o Atlético Paranaense. Não sei se vocês lembram, assim, terrivelmente. Primeiro perde em casa, depois faz 2-0, aí a gente ilude, fala, putz, vai. Depois sofre empate 2-2, eliminado precocemente, na mesma época que estava tentando fazer o Marcos Guilherme, que tinha os direitos federativos do Atlético Paranaense. Estava tentando fazer o cara ficar, o Atlético Paranaense elimina a gente, ainda tira o Marcos Guilherme. O mês
Ô mês, foi sofrido. Mesma coisa pra Sul-Americana, que foi o Colón. Nossa, eu queria morrer, a gente já transmitiu esses dois, o do contra o Colón, os 2 jogos ao vivo aqui no canal, a gente transmitiu. Eu queria morrer, eu quase infartei ao vivo, transmitindo pra vocês aqui a narração. É pra esquecer, não sei, assim, o pessoal fala, mas tem que lembrar pra tirar um aprendizado. Cara, já são uns 10 anos tirando muito aprendizado aí. Desde 2012, o Lucas Moura foi aprendizado atrás de aprendizado. Já deu pra aprender, chega dessa cena de mata-mata. Meu, pelo amor de Deus, não sei nem o que falar. Então, o que o São Paulo conseguiu esse ano foi quebrar outro tipo de tabu. Vamos continuar na retrospectiva. Já falei dos mata-matas, aí veio o Campeonato Brasileiro com Aguirre. O Aguirre vai pra pausa. Petros ainda era jogador. Rodrigo Caio não estava lesionado, ainda foi um pouquinho antes da pausa que ele se lesiona para a Copa do Mundo, né? Tivemos Copa do Mundo esse ano. Petros ainda jogava aqui, Cueva ainda jogava aqui. Olha, gente, Cueva. E aí São Paulo consegue vender nessa janela Cueva, consegue vender o Petros. Começa a novela com o Militão, Marquinhos Cipriano e tudo mais. E o São Paulo volta da janela. Primeiro turno do Brasileirão. Eu tive que anotar aqui os números porque sensacional. O modo ilusão foi super ativado. No primeiro turno do Brasileirão, a gente conseguiu 12 vitórias, 5 empates, apenas 2 derrotas. Lembrando que foram 13 rodadas de invencibilidade com 72% de aproveitamento. Como que não se ilude? Como que não fala entreguem as taças, amigo? É nosso. O Aguirre foi embora de uma maneira, hoje eu posso falar. É um vídeo só opinativo e só de lembrar a gente pode falar. De uma maneira quase que injustiçada nesse sentido. É que a gente realmente não tem paciência, não aprendeu a superar crises. E aí, assim, ele deu pra gente o excelente e levou a gente pro bosta. E aí a gente não consegue lidar com os extremos. Mas ele pegou um time de Z4 de Dorival Júnior e transformou em 72% de aproveitamento com invencibilidade no primeiro turno. Foi um contexto ilusório. Foi um contexto, cara... E a gente ficou várias rodadas ali na liderança pensando, não, eu nem vou me iludir, nem vou gritar, tipo, segue o líder, porque na rodada que vem vai sair. Aí continuou na liderança, aí eu falei, meu, eu nem vou zoar. Aí 3, aí 4, aí 5 rodadas eu falava, velho, peraí. Tinha nego cantando Campeão Voltou, proibi essa música, eu proibi ela aqui. Trellis fez dancinha da liderança. Eu vou pedir pro Rafa colocar aí os memes mais ilusórios do ano. Rafa, roda aí os memes. Paulo, ele voltou da Copa do Mundo vencendo o Flamengo lá no Maraca. Ó, jogaço. Corinthians 3-1. Despedida do Rodriguinho, que agora todo mundo fala, né, como o mundo dá voltas. E aí teve ali um embate outro contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, que tava alinhando as coisas. Pega a liderança, se não me engano, contra o Vasco. E aí, meu, só coisa boa. Vira o turno, vira a chave. Empatando contra o Paraná. Lanterna do campeonato. Em seguida o Everton lesiona. Quando o Everton lesiona, o São Paulo começa a ter uma sequência de cartões amarelos e lesões. Cartões amarelos e lesões. Nós ficamos durante 8 rodadas com média de 4 a 5 desfalques. Esse foi o segundo turno de São Paulo. Aí quando vinha alguém assim, falava, não, o Rojas chegou machucado, agora ele vai jogar. Plum, machuca o Rojas. O Carneiro chegou machucado, agora ele vai jogar. Pum, machuca o Carneiro. Improvisa um que num jogo vai super bem, no outro já vai super mal. Aí começou uma série de oscilações e o Sidão mostrou que era o Sidão. Começou deu pra perceber que perdemos o vestiário naqueles jogos que o Sidão... Enfim, que deram os gols contras, que o Sidão começou a falhar demais... E aí o Nenê já começou a não corresponder em campo, o Reinaldo não correspondia em campo, o meio travou, já não armava mais, perdeu a confiança, parou de chutar no gol. E aí o São Paulo decide
demitir o Aguirre, faltando 5 jogos para o final do campeonato e colocou o Jardine interinamente. Podemos discutir. Era para tanto? Você gostaria... Eu levantei a bandeira do Renova Aguirre, então assim, hoje eu falo, putz, era hora de mandar o Aguirre embora? Não era hora, não foi meio precipitado, mas ao mesmo tempo o cara quando tá lá no poder da decisão não fala, é melhor mandar embora agora do que perder o G6. Enfim, finalizamos o ano em 5º lugar de uma competição. Quando a gente fala com a diretoria ou com alguém dentro de São Paulo, é muito normal ouvir o cara falar assim, pô, a gente fez um planejamento de G6 e saiu de um time que lutou contra o Z4. Quando a gente estava andando na rua assim e estava em 3º lugar do campeonato, as pessoas xingavam tanto a gente que a gente sentia que a gente estava de novo na zona de rebaixamento. E putz, eu entendo, não deixei de xingar, fiquei brava, mexeu com o meu coração, é difícil perdoar. Mas eu entendo que o São Paulo fez um planejamento de G6, se manteve no G6, só que mostrou que tinha qualidade, potencial e vestiário para conquistar esse título. Perdeu, é uma bosta, você vê que eles estão perdendo o comando dele, você fala, parem tudo, tá em crise. Perdeu o comando e perdeu o campeonato. Aí o São Paulo agora manteve os mesmos jogadores, vai dar um elenco mais numeroso e vai tentar lutar por um campeonato ano que vem. Vamos falar, antes de eu falar dos pontos fortes e pontos fracos desse ano e tudo mais, eu vou falar jogador por jogador, quem chegou, o que fez, bem rapidamente, e de quem saiu, beleza? Não sei se vocês lembram, Diego Souza foi artilheiro do time, começou o ano muito mal, mas muito mal mesmo, ruim, não era nem centroavante, não era meia, não era nada, ninguém sabia o que o Diego Souza era, ele não rendia em lugar nenhum com o Dorival Júnior. Aí chegou com o Diego Aguirre, o Aguirre chamou ele ficou inclusive aqui a frase da conversa deles na tela. O Aguirre falou, tive uma conversa de Diego para Diego, uma conversa de homem para homem, e falei, você vai render, você tem que ter mais comprometimento, cuidar da sua forma física, você tem que ter comprometimento com o time. E o Diego Souza virou outro. Artilheiro do time no ano, 16 gols, lembrando que ele tem contrato até o final de 2019, com possível renovação em 2020, então esse ano ele tem que provar que ele merece renovar. Fez 51 jogos em 2018, esse ano que eu disse era 2019, 51 jogos em 2018, e, enfim, melhorou bastante, mas oscilou de novo no final. Embora o São Paulo tivesse oscilado como um todo, tiveram jogos que o Nenê não estava rendendo, comeu banco, o Diego Souza entrou e fez a função do Nenê, mas já estava muito, assim, limitado, já não tinha mais quem, teve que jogar com o Elinho, teve que inventar muito. Mas acho que o Diego Souza, no final, se a gente tiver paciência, foi uma boa contratação, vai manter. Everton veio por 15 milhões do Flamengo. Esse caiu como uma luva. Prêmio Laila de melhor contratação da temporada. Posso dizer, vocês podem responder aí quem vocês acham que foi a melhor contratação da temporada. Eu acho que foi o Everton. Cara, 3 lesões no ano, beleza? E as 3, por incrível que pareça, vieram em clássicos, tirando da primeira, né? Que veio um negócio lá de trás. O resto foi contra o Santos e contra o Palmeiras, assim. Aliás, Palmeiras e Santos. Era entrar num clássico, ficava 45 minutos e se machucava por mais 3 semanas. Mesmo aí passando cerca de 2 meses fora, o Everton rendeu pra caramba. Foi graças ao motor que ele dava ao time que o São Paulo conseguiu ser o campeão no primeiro turno e nos iludir tanto. Então espero que tenha menos lesões em 2019, viu, Everton? Vou assim, acender várias velas pra você. Quem foi o Everton na fila do pão? Fez 5 gols, 2 assistências em apenas 29 jogos por causa das lesões. Chegou com um ano correndo, né? Não chegou no comecinho. Rojas foi anunciado durante a Copa do Mundo. Precisa de mais tempo para falar, né? Ele já chegou lesionado. Ele entrou 20 vezes, quer dizer, não foram 20 vezes titulares. Ele foi entrando, pegando o ritmo de jogo e tal. 1 gol e 5 assistências. Mantém o cara que eu acho que tem futebol para mostrar. 1 gol, 5 assistências. 20 jogos. Teve jogo que ele entrou e ficou 5 minutos. Então, dá mais chance aí pro Rojas que ele tem. Carneiro chegou lesionado e ele ia pro Grêmio. Aí o Grêmio não quis, né? Veio com uma pubalgia. Aí o São Paulo falou, quer saber? Traz pra cá. Eu gosto desse cara aí. O Carneiro entrou em apenas 15 jogos. Também foi pouquíssimos desde que ele foi titular. Só no finalzinho que ele já tinha mais ritmo de jogo. Ele foi pegando.
Fez um gol, eu não anotei as assistências. No ano ele teve 2 lesões, uma muito foda. E aí no finalzinho ele se lesionou de novo, porque a bruxa tava solta no São Paulo. Anderson Martins chegou pra zaga, fez 30 jogos, tem um gol, mas não precisa ser zagueiro artilheiro. Esse oscilou, hein? Ele disputou muita posição já ainda na época do Dorival Júnior, deu uma disputadinha, não teve muito espaço. Aí com o Aguirre ele foi disputando, entrando, houve um rodízio ali, depois ele virou titular absoluto, Capitão Nascimento, ganhou apelido e tudo mais. Aí depois, no finalzinho do Aguirre e a entrada do Giardini, ele começou a oscilar de novo, aí ele não perdeu a titularidade, não perdeu espaço, de vez em quando entra, mas não é o titular absoluto. Podem dar nota para o Anderson Martins, que eu acho que para ele vocês podem falar, né, o dele e do Diego Souza, que eles tiveram mais jogo pra gente opinar, né. Trellis. O atacante de 6 milhões. O cara fez 38 jogos, 6 gols. Só que assim, quando o Trellis faz gols, eram gols importantes. Ele fez gol contra o São Caetano de classificação. Fez gol de liderança mais de uma vez, né? Volta pra liderança, gol do Trellis. E dancinha da liderança era dele, inclusive. 38 jogos, 6 gols. Estreou bem, iludiu muito, mas acho que é um bom banco, não vale o valor, mas é um bom banco, vocês podem opinar. Bruno Pérez chegou aí pro segundo semestre, fez 18 jogos, 1 gol. Veio por empréstimo da Roma. Vou falar sobre notícias sobre ele, inclusive. Permanece para 2019, fica aí até o final do contrato. Mais um aninho de empréstimo. Para mim, ainda tem muito que mostrar. Não me agradou 100%, não, vou falar. Não é nem ofensivo nem defensivo, na minha opinião. Vocês podem opinar. Saídas. Militão faz falta. Seria outro segundo turno com Militão. Toda certeza seria outro segundo turno. Não digo que ele levaria o título, mas seria diferente. Cueva foi com Deus, adeus. E Petros, que eu achava um bom líder de vestiário. Tecnicamente falando, eu não era super fã dele, mas eu gostava do pai de família, das coisas que ele falava, do quanto que ele encantava o elenco, enfim. Qual foi a melhor e a pior contratação do São Paulo em 2018, na sua opinião? Lembrando que Dorival Júnior foi contratação, né? Porque foi o técnico. Diego Aguirre pode ser considerado também, e a troca da diretoria. Raí estreou como diretor de futebol agora em 2018, porque justamente em dezembro do ano passado, Vinícius Pinotti estava deixando o São Paulo e o Raí estava assumindo com o Ricardo Rocha, que já foi embora, e logo depois o Lugano entrou ali para a superintendência e faz um papel interno nos vestiários. Eles também podem receber a sua nota aí, para o seu discernimento, nos comentários, todos eles, os técnicos, diretoria e os reforços. Galera, eu separei aqui alguns pontos fortes, o que eu acho que foi bola cheia do São Paulo esse ano, e os pontos fracos que a gente deveria esquecer. Vocês podem jogar aí o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês não concordam, o que eu posso ter esquecido, que eu fiz essa retrospectiva em algumas horas, né? Mas vocês podem falar de coisas que eu posso ter esquecido também. Pontos fortes, bolas cheias. Integração da base. Elinho, Brenner, o próprio Militão que acabou sendo vendido, essa garotada Anthony, essa garotada que tá ganhando, Lisiero, Luan, estrearam em clássicos, foram muito bem, mostraram maturidade, mostraram psicológico, postura de jogadores. Então, assim, são meninos que não estão sendo vendidos. Então, a integração da base realmente aconteceu e o São Paulo teve que acordar no quesito contrato, no quesito vamos integrar o menino. Como isso acontece? Primeiro você renova o contrato, já estabelece tudo. Aí depois você vai lá e coloca ele no profissional. Aí você faz uma integração durante as viagens. Aí finalmente você dá espaço para ele e valoriza o jogador. São Paulo aprendeu a integrar e acredito que agora vai ser um caminho mais fácil. Vai se achar cada vez mais nisso, né? São Paulo já vende muito bem, vai vender ainda mais. Reformas no Morumbi, ponto forte desse ano também. Vestiário já mexeram, já foi entregue, sala de imprensa já mexeram, embora teve o tombamento, algumas partes da obra não vão, depois eu falo disso no outro vídeo de notícia,
mas algumas coisas da obra não vão poder acontecer. Mesmo assim, o São Paulo, o Morumbi tá passando por uma modernização, vai ter telão, tá mudando os LEDs, os antigos LEDs, as antigas coisas do estádio vão lá para Cotia, vai melhorar ainda a infraestrutura de Cotia, então é um ponto forte e legal do São Paulo esse ano. Ponto forte, melhora no Brasileirão. Se foi ruim no mata-mata, melhorou no Brasileirão, porque em 2017 foi ruim pra caramba, lutou contra o rebaixamento. Em 2016 não foi um ano bom, não conseguimos ficar ali, não conseguimos ver liderança e tudo mais. 2015, 14, beleza, são outros anos, mas nos últimos anos São Paulo estava bem, então houve uma melhora no Brasileirão significativa. No time que lutou contra o rebaixamento, para campeão do primeiro turno, entreguem as taças, estamos iludidos. Então, não foi o que a gente queria, mas cumpriu o planejamento, pelo menos no quesito Brasileirão. Podem me criticar. Ponto forte, poucas vendas agora, não estamos desmontando o elenco. Por que eu tô falando disso? O elenco de Rogério Ceni vendeu 8 jogadores em 6 meses, 8 titulares. Aí chegava a outra janela, vendia mais uns 4, 5. Então, eu não sei se vocês lembram, mas o Hudson, com 1 ano no Cruzeiro, ele voltou e falou: eu não conheço ninguém, conheço o técnico, conheço mais ninguém, só o Rodrigo Caio. Então, São Paulo não está desmontando o elenco, pode reparar. Se vier uma proposta bilionária pelo Liseiro, talvez eles conversem, mas eles não estão afim de vender o Liseiro, eles não estão afim de vender o Luan, eles não estão buscando vender esses jogadores. Quem eles querem vender? Rodrigo Caio, ou emprestar ou vender. Quem mais? São Paulo não está desmontando o elenco. Segura esse daqui, que já mostrou que tem potencial. Enxergamos que tem algumas falhas. Manda embora quem não está servindo. Manda embora o Sidão, manda embora o Rodrigo Caio e tal. E traz mais pessoas. Traz mais jogadores, reforços pontuais. Traz jogadores para fazer rodízio, como o Igor Vinícius que chegou, como o Léo Pelé, enfim. Então eu acho que esse é um ponto forte nessa janela que a gente tem que ressaltar. Carlinhos Neves. É um ponto legal, gostei do retorno, me traz esperança, entra no lugar do Ricardo Rocha compondo diretoria, vai repor o preparo físico, vai mudar toda a rotina de treinamento do São Paulo, vão haver agora os treinamentos em 2 períodos, antes era um só, vai pegar muito mais no pé dos jogadores e tá alinhado com o Jardine, ponto forte para 2018, finalizou o ano nesse sentido bem. Agora vamos ver pontos fracos. Ponto fraco, bola murcha. Trocas de técnico. Acho que a vinda do Diego Aguirre foi um ponto bom. Souberam escolher legal. Acho que o Aguirre teve uma passagem produtiva no São Paulo. Não trouxe um caneco, mas se desse mais tempo, acho que talvez esse ano traria. Dorival Júnior vai trocar de técnico, dá o planejamento para ele. Tinha que ter mandado o cara embora em dezembro. Se você está vendo que o técnico está virando o ano, provavelmente não fique, manda já embora em dezembro. Dá o planejamento do técnico que você quer que fique o ano inteiro. E o Dorival já estava balançando desde outubro de 2017. Então, assim, era uma coisa que dava para prever, sabe? Então, foi um ponto fraco, uma coisa que a gente não aprendeu nos últimos 10 anos foi manter técnico. Tá aí um aprendizado para a diretoria e para a torcida, que a gente também é meio imediatista. Mandou o Aguirre embora faltando 5 rodadas pro final do Brasileirão. Há de se pensar, há de se conversar sobre isso internamente. O que dá para tirar de lição disso? Ponto fraco pro São Paulo. Lesões, preparo físico em 2018, acredito que foi... a bruxa tava solta. Tirando a lesão do Rodrigo Caio, a gente só se lascou. Porque, Everton com 3 lesões... Carneiro sai de uma lesão entre outra. O Rojas sai de uma lesão entre outra. O Hudson teve época lesionada. Todo mundo passou pelo refis esse ano. Tudo bem, o calendário é difícil. Mas todos os clubes brasileiros estão com o mesmo calendário difícil. E às vezes vão com outros campeonatos até meados de novembro. Então, assim, tem que entender, tem que ter elenco. Mas tem que ter preparo físico também. Outro ponto fraco para mim foi falta de elenco. Tudo bem que o planejamento era G6, trouxemos um planejamento para cumprir tabela. E aí esses que cumpriram tabela tinham que conquistar o G6. Mas tá aprendendo nessa janela que tem que ter um elenco mais numeroso, porque na hora que teve lesão, na hora que teve cartão amarelo, se lascou, né, neguinho? Então foi um ponto fraco também, algo a se ver na minha opinião. Aí agora, né?
Pontos fracos, tabus e mata-matas. Mata-mata não preciso falar que eu já falei, mas tabus. O São Paulo conseguiu perder todos os tabus possíveis em 2018. Porque assim, a gente virava o ano e falava, não, mas pelo menos eu tô 15, 16 anos sem perder Palmeiras no Morumbi. Ó, ainda teve tabu lá no Itaquera, que assim, deram pra gente de graça no colo. Falou, vai, quebra esse tabu. A gente não quis, meu. Jogando com um a mais, como que pode? Então assim, os tabus, tabu contra o Atlético Paranaense, todos os tipos de tabu, o São Paulo conseguiu ir mal esse ano, isso deixou muito frustradas. Então essas foram as bolas murchas e as bolas cheias, na minha opinião, desse ano. Vocês podem colocar aí embaixo. Melhor contratação do ano, quem foi? Melhor jogo, qual foi o jogo que mais tirou? Nossa e tal. Pra mim, acho que fico ali entre o Flamengo e o Corinthians no retorno da Copa do Mundo. Foram dois jogos que eu falei, caramba, valeu a pena, né? Foram jogos que eu gostei. Piores jogos de assistir? Não sei. Tenho aí uma pior que o outro. Tem vários pra falar e tal. Melhor contratação do ano, na minha opinião, foi o Everton. Pior contratação do ano, como que eu posso dizer aqui? Deixa eu até olhar os nomes assim. Rojas, não. Carneiro, não. Edson Martins, não. Diego Souza, não. Nenê, não. Caramba, não peguei os números do Nenê, hein? Foi mal, fica pro próximo vídeo. Acho que o Trellis, é meio ruim falar assim, mas o Trellis talvez tenha sido o que menos rendeu, ou o Bruno Pérez, na minha visão. Vocês vão falar que é o Nenê, mas eu discordo, gente. Cara, a gente tem que aprender a superar crises. Me irritou muito o Nenê no final do ano, muito, mas se ele voltar a ser o Nenê do primeiro turno do Brasileirão, e quando me trouxer um título no ano que vem, eu vou esquecer tudo que ele fez nos últimos 2 meses. Isso é um fato. Depois no próximo vídeo eu falo sobre Nenê. Deixa eu ver o que falta aqui. Falta falar de alguma coisa? Não. Galera, finaliza esse vídeo desejando pra vocês Feliz Natal, já desejei, né? Feliz Ano Novo. Seja demais. Se você gostar de festa, que você festeje, que você se celebre com seus amigos, com a sua família, com o seu amor, seu namorado, sua namorada, com as pessoas que você ama, vestindo o manto sagrado, uma camisa, sei lá, na praia sem camisa, uma camisa branca bonita, enfim, do jeito que você quiser. Se você não gostar de festa, que você, sei lá, passe assistindo Netflix, mas que você seja feliz, que esse ciclo novo que se inicie, meu, seja um ciclo do caramba! Que seja finalmente um ano de sair da fila, um ano de título. Eu não peço mais nada pro São Paulo. Tava ali, o que você pede pro São Paulo de Natal? Que contratação? Falei, não sei qual é a fórmula mágica, a receita, o nome salvador da pátria. Eu sei que eu peço um título pro São Paulo esse ano. Eu não aguento mais, beleza? Agradeço a todos vocês pela audiência o ano inteiro, não só aqui no canal, no vídeo de notícias, mas também nas transmissões ao vivo. Lembrando que este ano continuaremos com as transmissões ao vivo. Vamos narrar Libertadores e eu conto com a audiência de vocês. Muito obrigado por tudo. Informações em tempo real lá no SPFC.net. Eu vou trabalhar com vocês no final de semana aqui da virada com lives assim, ó, do nada. Me segue no Insta, @laila_rps, e aí segue o SPFC.net também, @SPFCterra. Beijo, feliz ano novo, feliz 2019.